A simplicidade como força oculta da prosperidade. Existe um cansaço silencioso que habita o coração de quem busca prosperidade, como se fosse uma batalha interminável. É a sensação de tentar forçar algo que nunca chega, de seguir métodos complicados e fórmulas intermináveis, e mesmo assim continuar distante de uma vida mais leve e abundante. Essa fadiga não é apenas física, mas emocional e espiritual. É como se no fundo houvesse uma voz sussurrando: você está tentando demais, quando tudo poderia ser mais simples. Bruce Lipton nos lembra que nossa mente subconsciente responde não à quantidade de esforço, mas à repetição consistente de pequenas experiências significativas. É como se cada gesto, por menor que pareça, tivesse o poder de criar novas conexões no cérebro, dissolvendo antigos padrões de escassez. Quando essas pequenas ações são guiadas por intenção e emoção genuína, elas se tornam códigos capazes de reprogramar o nosso campo interno. Joe Dispenza reforça que a prosperidade não surge da obsessão racional, mas da coerência entre o que sentimos e o que pensamos. Quando a mente e o coração vibram em harmonia, cria-se um campo eletromagnético que atrai experiências compatíveis. Não importa se essa ação parece pequena, porque a energia que a sustenta é o que realmente conta. E muitas vezes é na simplicidade que encontramos o verdadeiro poder. A cultura japonesa nos ensina isso de forma sublime. Assim como o bambu que cresce silencioso, imperceptível, preparando-se por anos antes de romper a terra, a prosperidade também exige esse tempo de preparação invisível. Nada é forçado, nada é apressado. É um crescimento que acontece de dentro para fora, sustentado por raízes firmes e silenciosas. Por isso, a grande surpresa é perceber que um ritual de apenas 5 minutos, se praticado com intenção e presença, pode ser mais poderoso do que qualquer técnica complexa de manifestação. Porque não se trata do tempo que gastamos, mas da qualidade vibracional que colocamos naquele instante. E se a prosperidade não estivesse nas estratégias exaustivas, mas na delicadeza de um gesto? E se 5 minutos fossem suficientes para alinhar sua mente, seu coração e seu campo energético com uma nova frequência de abundância? O ruído mental, que afasta a prosperidade. Há um tipo de barulho que não se ouve com os ouvidos, mas que preenche cada pensamento e cada emoção. É o ruído mental. Ele se forma quando a mente está constantemente agitada, presa a preocupações, cálculos, medos e cenários futuros que talvez nunca aconteçam. Esse ruído não apenas cansa, mas cria um campo vibracional caótico, que bloqueia o fluxo natural da prosperidade. É como tentar ouvir uma música suave em meio a um tumulto. Quando o dia começa com a mente já mergulhada em dívidas, contas a pagar ou na sensação de que nunca é suficiente, um padrão energético de escassez é ativado. As chamadas ondas beta, associadas ao estado de alerta e ao estresse, dominam o cérebro, tornando quase impossível acessar sentimentos de confiança, clareza ou gratidão. Emoções que são a base de um campo vibracional próspero. Pessoas que alimentam esses pensamentos logo ao acordar acabam atraindo situações que confirmam esse estado interno. Não por má sorte, mas porque a mente, em busca de coerência, enxerga e interpreta tudo através da lente da escassez. É como se cada preocupação fosse um convite silencioso para mais preocupações, criando um ciclo vicioso que se repete todos os dias. Imagine uma antena tentando captar um sinal claro, mas cheia de interferências. Essa é a mente sobrecarregada de medos financeiros. Não importa o quanto a pessoa tente pensar positivo. Se o fundo vibracional ainda está poluído, as oportunidades parecem distantes e as soluções invisíveis. E se fosse possível silenciar esse ruído interno, mesmo que por apenas alguns minutos ao dia, esse pequeno espaço de quietude pode mudar completamente a frequência mental, abrindo espaço para novas percepções, novas ideias e, consequentemente, novas oportunidades.
porque a prosperidade não é atraída pelo caos, mas pelo estado interno de clareza e equilíbrio. O conceito japonês de Kaizen espiritual. A verdadeira transformação raramente nasce de mudanças bruscas. Ela surge de pequenos passos, repetidos com intenção e consistência, até que um novo estado de ser se torna natural. O Kaizen, filosofia japonesa de melhoria contínua, nos ensina que são as ações mínimas, realizadas todos os dias, que geram mudanças profundas e duradouras. Quando aplicado ao campo espiritual e emocional, o Kaizen se torna um portal para alinhar a mente com a prosperidade. 5 minutos podem parecer pouco, quase irrelevantes, mas quando praticados com presença e significado, eles criam um efeito dominó na frequência interna. Um único momento de coerência emocional, repetido diariamente, começa a dissolver camadas de crenças antigas, permitindo que o subconsciente seja reprogramado de forma natural. É como regar uma planta todos os dias. Não é o volume de água que faz a diferença, mas a regularidade do cuidado. A sabedoria japonesa compara esse processo ao crescimento de um grão de arroz. Um grão por dia parece nada, mas ao longo do tempo ele se transforma em uma colheita abundante. Assim acontece com a prosperidade. Ela não vem como um golpe repentino de sorte, mas como o resultado silencioso de pequenas escolhas alinhadas com uma vibração mais elevada. Quando entendemos que a frequência interna é construída aos poucos, deixamos de nos cobrar resultados imediatos e passamos a valorizar a qualidade das pequenas ações diárias. É nesse estado de presença leve, sem pressa e sem cobrança, que o campo energético começa a mudar. Você já parou para pensar no poder de uma prática de apenas 5 minutos, mantida por algumas semanas? O que poderia mudar se, em vez de buscar técnicas complexas e exaustivas, você simplesmente desse espaço para o poder silencioso do Kaizen espiritual, a arte do silêncio intencional? O silêncio é uma das forças mais transformadoras que existem, mas é também uma das mais subestimadas. Em um mundo que valoriza tanto a pressa, a produtividade e o barulho constante, parar por alguns minutos e simplesmente silenciar pode parecer inútil. Porém, os japoneses enxergam o silêncio como um estado de poder interior, uma oportunidade de realinhar a mente e o coração com o fluxo natural da vida. O silêncio intencional não é apenas a ausência de palavras ou sons, mas uma escolha consciente de se conectar com a própria essência. É o momento em que percebemos os pensamentos que correm desordenados e, em vez de lutar contra eles, apenas os observamos. Essa observação cria um espaço interno onde as emoções se organizam e a mente encontra clareza. 5 minutos nesse estado podem valer por horas de reflexão confusa e ansiosa. Há relatos de pessoas que, ao adotar um ritual de silêncio pela manhã, perceberam mudanças surpreendentes em suas vidas financeiras e emocionais. Isso não aconteceu por mágica, mas porque o silêncio permitiu que elas ouvissem as intuições e percebessem as oportunidades que antes estavam encobertas pelo ruído mental. O silêncio é, em si, um convite à expansão. Ele nos lembra que não precisamos estar em constante movimento para criar prosperidade. Na verdade, muitas vezes, é quando paramos que começamos a enxergar o caminho. Você já experimentou essa sensação? Aquela calma que vem quando tudo ao redor desacelera, quando o tempo parece mais lento e você consegue ouvir sua própria respiração? É nesse espaço que a mente se alinha com a frequência da abundância, porque não há resistência, apenas presença. O ritual das mãos, técnica japonesa de fluxo de energia. Entre as tradições japonesas que conectam corpo e mente, existe uma prática conhecida como Jin-Shin Jutsu, um método que utiliza o toque suave dos dedos para harmonizar as emoções e restaurar o equilíbrio energético. Essa técnica parte do princípio de que cada dedo da mão está associado a um estado emocional específico: medo, preocupação, raiva, tristeza ou insegurança. Quando essas emoções estão em desequilíbrio,
Elas criam bloqueios internos que afetam diretamente a forma como a prosperidade flui na vida. O ritual consiste em algo extremamente simples, mas profundo. Ao envolver um dedo de cada vez com a outra mão, aplicando uma leve pressão, você está enviando uma mensagem de acolhimento ao corpo e à mente. É como se dissesse: eu vejo a sua dor, eu acolho a sua tensão, e agora podemos liberar isso juntos. Apenas alguns minutos dessa prática diária são suficientes para criar uma sensação de calma, como se o corpo voltasse ao seu centro. Cada dedo tem um significado. O polegar está ligado à preocupação, o indicador ao medo, o dedo médio à raiva, o anelar à tristeza e o mindinho à falta de autoconfiança. Quando dedicamos alguns instantes para equilibrar esses pontos, algo sutil acontece. As emoções começam a se reorganizar e a mente se torna mais clara e receptiva às oportunidades. Imagine aplicar esse ritual por apenas 5 minutos, sentindo a respiração se acalmar e percebendo o corpo relaxar, enquanto cada emoção pesada é suavemente dissolvida. Essa prática não é apenas um gesto físico, mas um símbolo de que você está cuidando da sua energia, limpando os canais internos, para que a prosperidade possa fluir com naturalidade. Talvez a verdadeira riqueza não esteja apenas em atrair mais, mas em liberar os bloqueios que impedem o que já é seu de chegar até você. Cuidado com o acúmulo invisível de escassez. A escassez raramente surge de um único pensamento negativo. Ela é construída aos poucos através de pequenas ideias, emoções e frases que repetimos diariamente sem perceber. São aquelas lembranças automáticas, como "isso é caro demais" ou "eu nunca vou conseguir", que, somadas, formam um campo vibracional que confirma a falta. Esse acúmulo invisível age como um peso silencioso, criando uma barreira entre você e a prosperidade que poderia fluir. Bruce Lipton explica que a repetição de emoções negativas molda o subconsciente, criando circuitos mentais que reforçam os mesmos padrões de realidade. Quando a mente está constantemente programada para enxergar o que falta, ela deixa de perceber as oportunidades que já existem ao redor. É como se uma lente escura cobrisse os olhos, impedindo que a luz da abundância seja vista. Identificar esses pequenos pensamentos de escassez é o primeiro passo para dissolvê-los. Não se trata de lutar contra eles, mas de observar quando surgem e, com suavidade, transformá-los. Em vez de "eu nunca tenho o suficiente", é possível substituir por "eu estou abrindo espaço para novas formas de prosperidade". Essa mudança parece pequena, mas quando repetida com sentimento verdadeiro, começa a gerar uma vibração completamente diferente. É como limpar um jardim cheio de ervas daninhas. Cada pensamento de escassez é uma semente que cresce se não for percebida. Mas, ao reconhecer e ressignificar esses padrões, você cria espaço para que novas sementes de abundância sejam plantadas. E, pouco a pouco, o campo interno deixa de refletir falta para se tornar um terreno fértil para oportunidades e crescimento. O acúmulo invisível da escassez não precisa ser permanente. Ele pode ser desfeito com paciência, presença e a escolha diária de se reconectar com uma frequência mais leve e expansiva. O papel da gratidão concreta, não genérica. A gratidão é uma das energias mais poderosas para transformar nossa relação com a prosperidade, mas ela só funciona quando é sentida de forma real e específica. Dizer obrigado de forma automática não cria nenhuma mudança vibracional. A gratidão verdadeira nasce quando paramos por alguns instantes para reconhecer o valor do que temos agora, por menor que pareça. Ela nos conecta ao presente e ao fluxo da vida, abrindo espaço para que mais do que desejamos possa chegar. Os japoneses têm um modo muito particular de praticar gratidão. Eles encontram beleza e valor nas pequenas coisas diárias, em detalhes que muitas vezes passariam despercebidos. Um simples copo de água,
um raio de sol atravessando a janela, o calor de uma refeição. Ao agradecer por esses pequenos presentes, eles cultivam um estado de abundância interior, independentemente das circunstâncias externas. Esse tipo de gratidão tem um efeito profundo no campo vibracional. Bruce Lipton e Joe Dispenza mostram que quando sentimos emoções elevadas, como gratidão verdadeira, o corpo libera substâncias que alinham mente e coração, criando uma assinatura energética favorável para atrair novas experiências. É como se a vida respondesse dizendo: se você reconhece o que já tem, posso lhe dar mais. Uma forma simples de ativar esse estado é escolher 3 fatos ou objetos do dia pelos quais você é verdadeiramente grato, enquanto respira fundo e se conecta com a sensação que cada um traz. Essa prática, embora breve, muda a química do corpo, acalma a mente e transforma a maneira como vemos o mundo. Quando a gratidão é concreta, ela não é apenas uma palavra, mas um estado de ser. E, nesse estado, a prosperidade deixa de ser algo distante para se tornar uma presença que cresce de forma natural e consistente. Prosperidade, como estado de leveza, não de luta. Muitas pessoas acreditam que para conquistar prosperidade é preciso lutar, como se a vida fosse uma batalha constante pela sobrevivência. Esse esforço incessante, carregado de tensão e medo, acaba afastando a própria abundância que se deseja atrair. A prosperidade não floresce na rigidez, ela nasce na leveza, no estado interno de confiança e abertura. A natureza nos oferece um exemplo perfeito disso. O bambu não força seu crescimento. Durante anos ele permanece invisível, fortalecendo suas raízes, até que um dia rompe a terra e cresce de forma surpreendente. Ele não luta contra o tempo nem contra a vida. Ele apenas cresce porque está nutrido, porque encontrou o ambiente certo para se expandir. Quando a mente está ansiosa, buscando resultados rápidos, ela cria uma frequência de escassez. O olhar ansioso não percebe as oportunidades que estão ao redor, porque está sempre focado no que ainda não chegou. Mas quando há leveza emocional, quando se confia no processo, o campo vibracional se alinha com a abundância e as oportunidades começam a se revelar naturalmente. Esse estado de leveza não significa inação. Significa agir sem desespero, sem a sensação de que é preciso controlar tudo. É um agir inspirado, guiado por clareza e tranquilidade, que permite que o dinheiro e as oportunidades encontrem seu caminho até você. Quantas vezes você já percebeu que as melhores coisas aconteceram quando você parou de forçar, quando simplesmente deixou fluir? Talvez a prosperidade funcione da mesma forma. Ela chega quando você está aberto, quando seu campo interno está nutrido de confiança e serenidade, não de luta e resistência. O ciclo dos 21 dias, a semente japonesa. A transformação profunda não acontece em um único dia. Ela nasce da repetição, da consistência emocional e da paciência em cultivar novas sementes dentro de si. A sabedoria japonesa ensina que é preciso nutrir a terra todos os dias para que a colheita seja abundante. Da mesma forma, um ritual de 5 minutos, mantido por 21 dias, pode reprogramar o subconsciente e abrir espaço para uma nova realidade financeira. Bruce Lipton explica que o cérebro é moldado pela repetição e pela emoção. Cada vez que você pratica um gesto consciente, carregado de intenção e sentimento, está fortalecendo novas conexões neuronais e, pouco a pouco, enfraquecendo os padrões antigos que sustentavam a escassez. Em 21 dias, um novo hábito mental começa a se consolidar, criando uma base vibracional diferente. Esse ciclo não é apenas uma questão de disciplina, mas de presença. O ritual deve ser feito com uma intenção clara, uma emoção sentida e uma abertura para receber. Cada respiração profunda, cada pensamento ressignificado, cada instante de gratidão são como gotas que juntas formam um rio capaz de transformar sua relação com a prosperidade. Imagine um agricultor que planta uma semente de cerejeira.
Ele não espera ver flores no dia seguinte, mas confia no processo. Ele rega, cuida e espera. E quando o tempo certo chega, a árvore floresce com uma beleza que jamais poderia ser apressada. Assim é com a prosperidade. Ela floresce quando damos tempo para que nossas raízes emocionais e mentais se fortaleçam. O segredo não está no esforço extremo, mas na constância silenciosa. 5 minutos por dia, durante 21 dias, podem parecer pouco, mas no final, esses minutos se tornam um campo fértil, pronto para dar frutos que antes pareciam impossíveis de alcançar. O poder invisível da simplicidade. A prosperidade não está nas fórmulas complicadas ou nos esforços exaustivos. Ela nasce de uma sintonia interna, de um estado vibracional que se constrói na simplicidade, quando você compreende que pequenos rituais, feitos com presença e intenção, têm o poder de transformar sua mente e seu coração, começa a perceber que não precisa de muito tempo ou de grandes ações para criar mudanças reais. Bruce Lipton nos lembra que não é a quantidade de esforço que muda a realidade, mas a qualidade do estado interno. Um gesto pequeno, mas coerente, feito com emoção verdadeira, é capaz de ativar uma reprogramação profunda no subconsciente. A vida responde ao que sentimos, ao que acreditamos, e não apenas ao que fazemos. Neville Goddard reforça essa ideia ao dizer que imaginar e sentir-se próspero, mesmo que por poucos minutos por dia, é plantar uma semente que, inevitavelmente, germinará. Esse é o poder do imaginário alinhado à emoção, transformar aquilo que ainda é invisível em algo tangível, real. A metáfora japonesa da flor de cerejeira nos mostra isso com clareza. Ela não floresce porque alguém a força a crescer, mas porque suas raízes estão em paz, nutridas e prontas. A prosperidade é assim. Ela surge naturalmente quando seu campo interno está alinhado com o fluxo da vida. O convite é simples e profundo. Pratique o ritual japonês de 5 minutos por dia com leveza e presença e observe como mudanças sutis, mas poderosas, começam a surgir. A verdadeira abundância não é uma corrida, é um estado de ser. E quando você encontra essa sintonia, tudo ao redor começa a florescer com a mesma delicadeza de uma cerejeira em plena primavera.